A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra, lhe desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em você. Bert Helling. E agora vamos aqui à leitura do livro Paciência no Dia a Dia, de Adenauer Novaes. Com certeza. Quem ama sabe o significado de ter paciência, pois a utiliza constantemente em sua vida afetiva. Seu amor deve ser paciente para com todos, sobretudo quando dirigido a pessoas que não sentem o mesmo por você, pois cada um vibra de acordo com sua capacidade pessoal e em faixa específica. Evite exigir sentimentos do outro, principalmente o amor, cuja responsabilidade é marca que o caracteriza. Tenha paciência com quem demonstra um amor não correspondido por você, pois o que o outro sente sempre pertencerá a ele, como um patrimônio pessoal. Ame sem exigir reciprocidade, para que seu amor a ninguém faça exigências. Ame a si mesmo, ame a vida e dirija seu sentimento para quem estiver mais próximo de você, preferencialmente para quem goza de sua intimidade. Amar é exercitar o sentimento de compaixão, é utilizar com generosidade e trazer à consciência a condição de espírito imortal. Ao se perceber um espírito imortal vivendo conscientemente como tal e enxergando o outro como seu semelhante, você estará mais próximo da condição de poder amá-lo. Tenha paciência enquanto não consegue sentir o amor, pois sua calma e harmonia interior serão fundamentais para alcançá-lo. A fonte de onde jorra o sentimento de amor é inesgotável. Sempre busque amar, independentemente de ser ou não amado, pois dessa forma você abrirá seu coração para que o amor aconteça naturalmente. Tenha paciência quando o amor surgir em seu coração, a fim de que a ansiedade e a paixão não lhe perturbem a serenidade. Guarde seu amor quando ele não puder ser declarado a alguém, utilizando-o para estimular sua vida e suas realizações. Amar provoca um estado permanente de conexão transcendente com a vida. Portanto, quando ocorrer com você, tranquilize-se e se acalme, pois a vida estará conspirando a seu favor para que suas realizações sejam plenas. Do livro Paciência no Dia a Dia, de Adenauer Novaes. Vamos agora dar início à nossa atividade com a nossa oração inicial, pedindo que vocês sentem numa posição confortável, deixem os celulares no modo silencioso.
Inspire e expire tranquilamente, esquecendo lá fora, se transportando para o aqui e agora. Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, primeiramente em agradecimento por podermos estar aqui reunidos. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que temos. Mais uma vez, mais um dia. Gratidão, Senhor, pelos amigos, pela nossa família, pela nossa saúde. Gratidão pela casa que nos acolhe. Gratidão a toda espiritualidade, aos bondosos espíritos de cura, presentes aqui no nosso salão. E que nesse momento derramam suas vibrações de cura. Cura física, emocional. Sobre todos nós. Que a espiritualidade maior intua o nosso querido palestrante Flávio Neri em suas reflexões e nos deixem disponíveis ao aprendizado dessa tarde. Que saiamos daqui melhores do que aqui adentramos. Que a paz, o amor e a harmonia do nosso Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Não é que coisa boa, gente. Está todo mundo afiado no boa tarde. É muito bom para a gente aqui, né, Flávio? Nós agradecemos muito esse boa tarde. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta da Cura na nossa casa. Bem-vindos os nossos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Eu tenho alguns avisos a dar. O nosso primeiro seminário de 2022 vai acontecer no dia 26 de março e será lá no Centro Espírita Joana de Ângeles, ali em Patamares, com Adenauer Novaes. Será num sábado, das 9 ao meio-dia, com o tema Predisposição e Autodeterminação do Espírito. As inscrições podem ser feitas lá no Joana e aqui na nossa livraria. E no dia 27 de março, um domingo, nosso primeiro aulão da ULI, das 9 ao meio-dia também, aqui no nosso auditório, com o tema Quem é você, Espírito? Também com a Adenauer Novaes. E o nosso curso básico de Espiritismo, que é a porta de entrada para a nossa ULI, continua com suas inscrições abertas até o dia 19. Maiores informações vocês podem
obter no nosso site, através do nosso site, ou pelo Simpla. E quero convidar a todos vocês para a nossa 18ª Semana Espírita, que acontecerá de 18 a 24 de abril, que vocês já podem observar aqui a nossa camiseta e o banner também aqui na nossa esquerda aqui. Estão todos convidados. E nesse banner e lá fora também nós temos toda a programação da nossa Semana Espírita. E o tema da nossa Semana Espírita é Viver como Espírito. E as camisetas e os combos já estão à venda. E o nosso palestrante hoje, Flávio Neri, vai nos fazer refletir sobre o tema ansiedades. Eu deixo vocês com Flávio agora. Boa tarde. Alô? Som? Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria, agora, valeu. É com muita alegria que eu retorno ao Salão Doutrinário dessa casa maravilhosa, que é o Centro Espírita Harmonia, nesse dia de sexta-feira, Sexta da Cura, né? Que tem sido aqui um lugar bem interessante, onde eu tenho vivenciado experiências muito exitosas, sempre na presença dessa adorável criatura chamada Zezé. Obviamente que as ansiedades fazem parte da nossa condição, né, na existência, já na manifestação do humano. Não há quem não tenha um nível de ansiedade. Mas hoje, em particular, eu queria pedir licença a vocês para começar a nossa palestra, ao invés de ler a mensagem Ansiedades, que está aqui no livro Pão Nosso, do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que a gente vai fazer a leitura, é bem pequena, é uma página e um parágrafo. Nós vamos fazer a leitura durante a nossa exposição. Mas, em primeiro lugar, como está muito recente e a gente está vivendo esse movimento de guerra, eu queria ler a mensagem da benfeitora Marta, que é um espírito que se comunica todos os dias através de um médium baiano, Marcel Mariano, muito conhecido de vocês no movimento espírita, e eu estou tendo a oportunidade de fazer a locução das mensagens dela todas as manhãs, já estou na locução 178, salvo engano. Comecei com um projeto de uma vez por semana, mas não aguentei, todo dia eu faço, porque cada vez que eu leio a mensagem, ela me impacta tanto, que eu não acho justo manter aquilo retido só comigo, e como eu tenho um canal no YouTube, eu divulgo as mensagens lá. E ontem, na nossa aula do ciclo 10 da ULI, nós tivemos a oportunidade de falar sobre Deus. Quem está aqui no ciclo 1 também deve estar no segundo módulo, se eu não me engano, é Deus. O primeiro é Conhecendo o Espiritismo, do livro, né? Depois o segundo é Deus. Ontem o nosso também foi Deus. A casa em escombros que a aviação militar reduziu a pó. O asfalto machucado pelas esteiras de pesados comboios militares. O uniforme escolar pendurado num canto, enquanto o fardamento de combate toma conta das ruas. Prédios em silêncios, artistas e poetas de garganta emudecidas pelo medo ou caladas, em definitivo, pela morte. Universidades fechadas e estudantes em fuga. Senhor, vem outra vez ao mundo ensinar-nos a parábola do filho pródigo ou do bom samaritano. Nos conta uma vez mais a saga do semeador que saiu a semear. Nos reúne na Cafarnaum de tuas doces tertúlias e nos aquieta o instinto belicoso. Orienta-nos como pescar almas perdidas ou convulsionadas na ufania das transitórias honrarias terrestres, as encaminhando para as dúlcidas vibrações de tua mensagem libertadora. Nos reafirma uma vez mais que somente o cultivo da paz poderá fazer do planeta um lugar melhor para nós e para nossos filhos. Agora que te ouvimos,
permite que saiamos pelas áridas paisagens do coração humano, colocando uma flor em cada fuzil e uma rosa em cada canhão, convertendo tanto ferro em preciosos arados. E que à noite possamos repousar no chão do mundo, sem receio que as estrelas sejam apagadas pelo cogumelo atômico. Senhor, se ainda confia nos homens e nas mulheres, envia um sinal. Precisamos com urgência voltar a ouvir Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy, Brahms, Verdi, e que assim seja. Esta é a mensagem que faz um chamado de alguém que vive no outro espaço de consciência e que mesmo ela, que está vivendo no mundo espiritual, percebe como outrora na Segunda Guerra Mundial, quando eclodiu, lá Colônia Nosso Lar, quem leu, lembra-se dos espíritos fazendo de tudo para articular uma inspiração para aqueles que estavam no comando da guerra, para ver se dissuadia, para evitar que houvesse o combate. Nós hoje temos que vibrar, orar. Aqui a gente tem a esperança, o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Aqui é uma mensagem de alento no sentido de que é um clamor para que nós outros nos unamos no propósito divino de nos amarmos, ao invés de nos armarmos uns contra os outros. O que estamos vivendo no nosso país, que sempre teve uma característica de amar e de cuidar, de não ser conivente com a violência, nós estamos em verdadeiras brigas fratricidas, em polaridades desnecessárias. Tomemos cuidado para que não nos contaminemos com essa horda de espíritos que estão no campo psíquico do planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, que fazem parte desse intercâmbio constante na tentativa de impedir que o planeta Terra se regenere. Porque ele só não se regenera porque nós não nos regeneramos. Então o chamado é que nós outros sintonizemos com o bem, sintonizemos com o amor, sintonizemos com a fraternidade. Não vamos dar guarida para essas notícias falsas ou para essas notícias que nos levam para o menos, aumentando o índice de ansiedade que as nossas almas vão sintonizando e quando percebemos, nos perdemos de nós mesmos. A ideia é que isso existe, ninguém imaginava que pudesse acontecer, mas aconteceu, e muito mais precocemente do que esperávamos. Qual é o convite? O convite é o mergulho interior, é irmos para dentro, evitar ficar na sintonia do contágio constante com as notícias que serão bombardeadas e massificadas, e fazermos o movimento do silêncio e da oração, para que assim possamos ouvir Deus, que não está fora, que habita em nós, o Deus que pode ser sentido na nossa condição de espíritos imortais que somos, e como centelha divina, podemos fazer um caminho para a paz, para o amor, para o belo, para a bem-aventurança. Então eu faço essa abertura com essa mensagem, na esperança de que vocês despertem a consciência, porque verdadeiramente o que acontece com o irmão é o reflexo do que vem acontecendo no nosso íntimo. Nós somos todos uma única consciência planetária, e quando uma alma perece, quando um vai à falência, todos nós, enquanto seres humanos, também falimos. Então sintonizemos com o que é mais elevado, o que nos impulsiona para o mais, saiamos dessas vibrações do cotidiano, das coisas, das paixões egóicas que nos levam ao desempoderamento quando ficamos presos ao personagem e busquemos a manutenção da evolução da nossa essência divina na imanência de espíritos encarnados que estamos. Porque a evolução nada mais é do que isso. Somos nós que estamos no personagem, mas que somos uma essência. E essa essência se expressa através de personagens para alcançar o tão sonhado estado de plenitude. E nós só alcançaremos a plenitude se fizermos o mergulho de volta para o contato com a nossa centelha divina, que somos todos nós. Esse é o chamado. E essas ansiedades aumentam quando o nosso benfeitor Emmanuel vai trazer no livro Pão Nosso, que vocês deverão ler, e a gente vai fazendo a palestra, lendo algumas passagens e desenvolvendo, ele vai dizer assim: ansiedades. Ele pega um trecho de Pedro, e que Zezé vai ler para mim, porque eu estou presbita, e eu não consigo ler essa parte pequena aí dessa letra. Sua letra, ela também está, ó. Vai botar o óculos, ó. Tá vendo? Eu vou botar o meu já vou fazer minha consulta. Só a primeira, viu, Zezé? Só humildinho. Só humildinho. Só esse aí eu leio o resto. Ansiedades.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, capítulo 5, versículo 7. Perfeito. Ela abriu. Então, Emmanuel pega um trecho, deixa aberto o seu celular, Zezé, por favor. Pedro, ele pega um trecho do Evangelho, né? Emmanuel, e desenvolve. Ele vai dizer assim: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Já começa por aí. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se ele viesse para esse propósito, para andar ansioso, né? Porque a ansiedade denota pouca fé, né? A ansiedade que todos temos em maior ou menor grau denota a falta de esperança. Hoje eu fui abalado pela mensagem e realmente sintonizei, porque é algo muito forte. Mas a nossa condição é de não deixar com que isso nos tire a nossa paz que ainda temos, que já alcançamos. Porque é tão difícil estabelecer algum ponto de paz que qualquer coisa externa tira a gente daquele lugar, porque a gente não tem sustentação, não tem lastro. Então a gente não veio para viver nesse movimento de ansiedade. Como diz Emmanuel, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. E não é isso não é para isso que nós viemos. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. A cada dia basta o seu mal. Nós não conseguimos viver, né? Nós vivemos sempre antecipando o que vai acontecer amanhã e gerando ânsias desnecessárias na busca daquilo que a gente nem sabe o que é, mas uma ansiedade que nos move o tempo todo para algo que a gente está querendo alcançar, mas que não vai alcançar nunca se a gente não viver a presença do agora. Porque a receita da longevidade, da manutenção da saúde celular, da saúde psíquica, da saúde emocional, é viver o agora, estar na presença do agora. Esse é o grande desafio, que eu não consigo também, mas é a minha busca. Não adianta aprendermos ao passado aquilo que já foi, nos lamentando, nos lamuriando, nos queixando, porque isso nos leva a quadros que podem denotar o processo depressivo. E aqueles que buscam viver no futuro, ansiando pelo que vai vir no dia de amanhã, eles têm uma forte tendência a desenvolver quadros patológicos, de ansiedades patológicas. E aí são as mais variadas formas de expressão das ansiedades patológicas, como a síndrome do pânico, como o transtorno de ansiedade generalizada, como os transtornos obsessivos compulsivos, as mais variadas manifestações do quadro ansiogênico, que é uma das psicopatologias, se não é a maior psicopatologia prevalente no mundo. A primeira, no DSM, são as ansiedades. A ansiedade é número 1. Depois a depressão, que também muitas delas são desenvolvidas pelo processo ansiogênico. A ansiedade é tão constante que termina, em alguns casos, a pessoa desenvolvendo o quadro que é o transtorno da depressão, o transtorno do humor depressivo. Então ele continua. Indubitável, Emmanuel continua, que as paisagens se modificarão incessantemente, como agora. O cenário mundial é outro. As paisagens estão se modificando o tempo todo. Elas podem se modificar. O que vai determinar o grau de enfrentamento é o grau de investimento que vocês estão fazendo no mundo íntimo. Porque pode vir bombardeios, pode vir bonança, pode vir tristeza. Se você cultiva em você a mansuetude, o processo da paz, da presença, você consegue passar por essa circunstância com menos sequelas. Alguma sequela teremos. Somos humanos, comuns e imperfeitos, e nessa vivência na imanência, é natural que vivenciamos as injunções da matéria. E é óbvio, já é viver, já gera ansiedade, as ansiedades que fazem parte do viver. Mas para que não desenvolvamos as ansiedades que nos paralisam, que nos deixam em estados que são patológicos. Esse sim que a gente pode estar percebendo para evitar que isso aconteça. E Emmanuel continua, dizendo: indubitável
indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Por que a gente vive isso? Porque a gente quer controlar tudo. Nós vivemos ansiosos por isso, nós queremos controlar as variáveis. Por nós sermos controladores, e aí eu me coloco também, porque quando eu falo para vocês, eu falo de mim. Claro que eu só posso enxergar no outro aquilo que eu já em algum momento já olhei em mim, ou que em algum momento eu já tratei em mim, ou que em algum momento até no inconsciente reprimido, e às vezes você aponta no outro, olha como ele é, ó, controlador, porque você está em você, vendo no outro o reflexo do que você traz. A consciência é você olhar para dentro, reconhecer a sombra, reconhecer, olha, você é isso. Fazer o que com isso agora é a minha expressão da minha melhor versão. É administrar, porque você não pode mudar aquilo que você não reconhece. Então a gente sofre por antecipação, porque nós temos o malveso de querer controlar as variáveis que são incontroláveis. Vocês só podem ter controle sobre o agora. O que eu faço agora determina meu amanhã. Ficar ansiando, será que eu passo no vestibular e o Enem? E, meu Deus, será que vai bombardear o Brasil? Será que o Brasil vai também se unir à Rússia? Oh, meu Deus, e será que, será que? E como é que eu vou fazer agora? Ontem lá, como eu falei no início, os pacientes que têm transtorno de ansiedade já chegaram ansiosos. Flávia, a guerra vai eclodir. Bem, não acabou a pandemia. Além de queda coice. A Terra passa por uma transição e que nós somos o reflexo disso tudo que vem acontecendo no planeta. São nossas escolhas. O que estamos escolhendo para nossas vidas? Um amigo meu sentado ali, é o Alberto, querido, que bom te ver. Então, a gente tem todo um processo de construção da realidade que está posta. As escolhas que vocês estão fazendo no dia a dia criam a sua realidade. As escolhas criam. O que vocês estão escolhendo? Vocês estão tendo espaço para o cultivo dos valores que seriam as habilidades que vocês têm inato, cada um tem, das habilidades que são inerentes à condição do humano e que vocês não estão investindo nelas, porque estão perdendo tempo com as inabilidades e querendo escondê-las de outros e de vocês mesmos, criando transtornos ansiogênicos desnecessários? Como seria reconhecer que vocês são seres humanos comuns e imperfeitos, ou melhor, perfectíveis, que estamos fadados a sermos perfeitos? Seremos todos, em maior ou menor grau, em maior ou menor tempo, mas seremos. Inequivocamente, ninguém aqui está isento de chegar à perfeição. Chegaremos. Quais são as escolhas que estamos criando para chegarmos lá de uma forma mais leve, divertida, suave, branda? É criando transtornos para nós mesmos, além daqueles que já são postos, alinhando e concordando com o que os outros nos diz, nos preocupando excessivamente com o que o outro acha a nosso respeito, sendo manipulado e controlado pelo que os outros nos dizem? E o que é viver assim, querendo ser aceito e querendo pertencer o tempo todo e fazendo uma persona do bom moço, da boa moça, daquele que não tem, que demonstra não ter orgulho, nem prepotência, nem arrogância, porque se você mostrar quem você está, como você está, porque você é essência divina, se você mostra como você está, os outros podem não te amar. E a busca ansiosa do ser humano é ser amado, é pertencer. A gente vai ver a benfeitora Joana de Anjos falando no livro Conflitos Existenciais, a gênesis da ansiedade, que é um capítulo maravilhoso, que eu recomendo, está no livro da série psicológica Conflitos Existenciais. Então a gente tem várias gênesis da ansiedade. Uma dessas é essa necessidade extrema que a gente tem de pertencer, de ser amado, de ser aceito, e que nos leva a um movimento de anulação da nossa essência, ou do que a gente é, e nessa busca desenfreada de parecer, a gente deixa de ser. Porque eu disse no início que a evolução consiste em revelar a nossa essência na existência. Porque a essência de vocês é divina. Todos somos divinos. Todos. Para eu me manifestar na imanência, o divino, eu preciso expressar a minha essência divina, olhando para as minhas inabilidades do personagem, construída ao longo de sucessivas existências, e que hoje, com as injunções da vida, me mostram esse cenário que eu vivo e que é ok. E o que está por trás das vivências das ansiedades patológicas? A não aceitação da vida como ela é. Dizer sim à vida, para o que ela pode ser, para o que ela é e o que ela será. Aceitar. Aceitar não é o lugar da passividade. Não é isso que eu estou dizendo. A aceitação é um movimento ativo, onde você agradece, honra e confia o que está posto. Eu digo sim para a vida. É isso que tenho para hoje? É isso que eu tenho para hoje. O que é que eu posso fazer se meu pai foi esse pai que me deram? Se minha mãe foi essa mãe que me deram? Você tem a mãe que você precisa e merece para o seu desenvolvimento. E o pai também.
Já começa daí, as dores da infância, daquilo que não foi dado, do que não foi ofertado, e a gente entra na poliqueixa, mas por que meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e daí? Você é espírito imortal, você entra em corpo e sai de corpo, mas nunca sai da vida. Se você está aqui passando por isso, de alguma forma ou de outra, é um ajustamento para você aprender a viver no mundo, aceitando a vida como ela se põe e se transformando no embate do cotidiano na vida diária. É essa a proposta, no meu ponto de vista, do que é o viver. E aí Emmanuel continua. Ele vai dizer, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor, não, vale a pena eu voltar, parar só no ponto. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor, contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. O nosso fanal é o bem. É o nosso fanal. Do átomo ao arcanjo, mergulhando em reinos como princípio inteligente, até a nossa determinação, autodeterminação e a nossa fatalidade, que é única. A única fatalidade no corpo, aqui no personagem, é a morte física. Fatalidade é essa. É a única certeza que a gente tem. Todo mundo vai morrer esse personagem. Não tem ninguém que não vai morrer o personagem. Mas a outra fatalidade que temos é que nós seremos espíritos bem-aventurados. Não tem para onde correr. Seremos espíritos puros. E no longo périplo que vimos fazendo, entre em reino e sai em reino, como princípio inteligente, na linguagem poética de Leon Denis, a gente no vegetal, nós dormimos no vegetal, nós sonhamos no reino animal e nós despertamos a consciência no reino hominal, para nos apropriarmos da condição de humano e caminharmos para o movimento da individuação, que é o nosso vir a ser no sentido de seres integrais, espíritos puros. E assim a gente fez, enquanto princípio, espírito é minúsculo, porque depois o espírito na codificação vai para E maiúsculo, o espírito com E minúsculo, como princípio inteligente, você passa pelo reino mineral, e lá você vai aprender os processos de atração que o reino mineral tem. O Dr. Bezerra de Menezes narra a literatura espírita, quando ele desencarnou, ele foi chamado por Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, para poder ir para as esferas mais elevadas. E ele dizia, entre outra forma, que enquanto uma lágrima de um irmão meu que está na retaguarda derramar sobre a terra, ali eu estarei vinculado para que cada um deles possa também alcançar os patamares da evolução. É mais ou menos assim o que ele diz. Ele não quis se afastar do psiquismo terreno, mesmo tendo a condição de partir para outros lugares de maiores potenciais vibracionais. Ele está aqui vinculado. Então a gente vai estar assim. Não adianta crescer sozinho. A gente só cresce junto. E a evolução denota aí, você vê o Mercosul, o Altan, se unindo todo mundo, e é no agregamento de pessoas, quando a gente se une em comunidade, que a gente cresce. A evolução mostrou isso. Precisávamos criar clãs para se proteger das feras, e aí fomos desenvolvendo para diminuir os índices de exposição e diminuir os índices de ansiedade, de vulnerabilidade. Porque a base de muitas ansiedades, se você for fazendo um aprofundamento, você vai chegar no medo, o medo de morrer. Quando a gente faz isso, no movimento de aprofundar para ver o que está de fato ali naquela coisa expressa, você vê que o pano de fundo é o medo da morte. Por isso que a gente fica ansioso. A gente está ansioso para ter dinheiro, para sobreviver, para ter condição de não ficar numa velhice desamparado, para pagar um plano de saúde, e porque eu tenho que ter dinheiro para pagar o filho para a escola, porque senão meu filho não vai se desenvolver, ele vai morrer. Então, se você for fazer uma análise profunda, você vai encontrar o medo como gênese de muitas ansiedades que nós vivemos. O transtorno do pânico é um excesso de medo, de uma forma patológica, porque é o medo de algo que é, às vezes, irracional. Então, e aí ele continua, termina dizendo, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor, origem do bem-estar de todos nós, repito, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas,
Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, a pessoa que vive nesse movimento de ansiedade constante é uma iminência de queda. Eu vou pegar aqui para citar um trecho que é muito comum nas redes sociais, é uma fala de uma citação que... Não foi não, Zezé? É uma outra aqui. Era uma outra fala, não era essa aqui não. É uma que diz assim... Você baixou? Não. Não, eu não mandei. Mas eu vou mandar agora, peraí. Vou fazer aqui licença, porque essa frase é uma frase bem interessante, eu leio aqui no meu mesmo, o pessoal do Instagram vai perder um pouco. Zezé, aqui. Deixa eu mandar para o seu Zezé. Mandando para Zezé. Veja o que é a tecnologia, né? A gente tem possibilidades as mais variadas. Chegou, Zezézinha. Já foi aí. Então, para voltar aqui para o meu Instagram, senão cai. Então, o que a gente vê, a gente percebe isso aqui, ó, que acontece muito. Depressão, ansiedade e ataques de pânico não são sinais de fraqueza. Eles são sinais de ter tentado manter-se forte de forma demasiado longa. Então, a gente fica tanto tendo que se manter forte, se manter pertencente, ser querido, ser amado, ser aceito, de tanto tempo mantendo isso, querendo ser forte, de forma demasiado longa, desenvolvemos esses transtornos. Como seria baixar as guardas, ficar em vulnerabilidade, trabalhar a humildade, a resiliência, a paciência, para que a gente não entre nesses lugares. Quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu também vivo isso tudo. O tempo todo em minha casa, eu estou trabalhando isso com minha esposa. O maior laboratório nosso é a família, né? O pai, a mãe, o irmão, o filho e esposa. É o tempo todo. Eu já desço em oração, porque eu amanheço o dia fazendo meditação, milagre da manhã, que é uma prática que eu faço há 2 anos ininterruptamente. Minha esposa acorda com o rodo na mão. Aonde você vai, eu vou varrendo. Ela não levanta para vibrar, para orar, ela levanta já trabalhando, fazendo coisa. Eu digo, pelo amor de Deus, então é um choque já aí no começo do dia. Eu levanto lento, querendo ainda respirar, ficar comigo mesmo, meditar, depois fazer o tai chi, o yoga. Vou fazer essas dicas que eu estou dando, são práticas que estão aqui na literatura, como proteger-se, né, para evitar que os transtornos ansiogênicos tomem vocês, é preventivamente. E ela levanta com o rodo, já varrendo, limpando. Eu digo, meu Deus do céu, e já quer me colocar naquele padrão dela. Já, Flávio, você sabe que hoje ligou fulano, eu digo, peraí, pelo amor de Deus. Aí eu já vejo o quanto eu não tenho paciência, porque naquele lugar eu já entro no, peraí, tá ficando doido, amanheceu o dia, eu estou acordando, eu nem acordei ainda. Você já está me dando problema? Como é que amanhece o dia com problema na cabeça assim? Eu não dou conta, não funciono. Então já começa ali o desafio da relação a dois. Então eu peço silêncio para ela, por favor, vai. Ela hoje já me respeita. Ela entra assim, mansinha, eu já estou meditando, ela olha assim, quer me dizer uma coisa, que ela está ansiosa, para já me futucar aqui, dizer assim, ó, depois você medita, tenho que lhe dizer tal coisa. Eu já olho para ela assim, vai embora, diabo. Tipo assim, vaza, Exu da Lebara, Exu Caveirinha, porque é uma perturbação para tirar você do seu espaço de cultivo dos valores que você está buscando. É uma luta, porque o chamado externo é para você viver isso. É pular da cama no celular, no Instagram, no Facebook, vendo notícia. Então, se você não cria mecanismos de higiene mental, higiene do sono, você desenvolve esses movimentos e que depois você não sabe nem porquê, já está sendo tomado e quer correr atrás. Aí quer uma pílula mágica para resolver, toma Rivotril, fluoxetina, aí começam os remédios como tentativa de aplacar aquilo que você não quis ao longo do tempo investir. Quer algo mágico, quer que o terapeuta lhe tire seu drama, quer que o médico dê uma solução mágica para o seu conflito, mas você não quer investir em tempo no movimento de mergulhar para dentro, de estar na ULI, fazendo o desenvolvimento de 5 ciclos, porque meus pacientes todos aqui estão. Eu digo para todo mundo, ó, sai da terapia, mas pode ir para a ULI. Eu dou alta, tem muitos que eu dou alta. Foi para a ULI, começou a frequentar alta. Tipo assim, terapia eu sei que é um processo que demora bastante, mas quando eles estão em suporte, eu já sinto uma segurança, de assim, agora vai, meu irmão. É o processo do autoconhecimento, é o autodescobrimento que você precisa. Vá tomar seus passes, vá se envolver no trabalho voluntário, vá para os ciclos, vá para os campos, se desenvolva enquanto ser humano. E precisando, a gente está aqui. Mas não fica aquela coisa atrelada de que eu, terapeuta, vai ter que dar respostas que ele próprio não busca. E aí começam as frustrações sucessivas, porque não vai encontrar naquilo que não seja o movimento do mergulho interior. Para finalizar, a gente traz muitas dicas, né? O livro Conflitos Existenciais, que tem um capítulo lá que fala só sobre ansiedade, e no final ela vai trazer quais são as terapias para a ansiedade. Eu citei várias delas. A benfeitora vai trazer o yoga, a meditação,
as leituras edificantes, propiciadoras de renovação mental, as técnicas de yoga disciplinando a vontade, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos. Nunca esquecesse, diz ela, Joana, igualmente que a meditação, induzindo a calma e o bem-estar, a inspiração do bem, do amor, da compaixão e da caridade. Ela vai trazer sobre a ansiedade natural, né, que o desejo que vocês têm de almejar algo maior faz parte do viver. Essa ansiedade, a gente não vai dizer que você vai fazer uma prova e fica ansioso. Você vai atravessar uma rua, você fica ansioso para não ser atropelado. Isso faz parte, você aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, você se protege para não ser morto, para não morrer. Faz parte. Mas isso, quando se torna algo repetitivo, vai gerando adoecimento dos tecidos psíquicos, emocionais, vibracionais, e que culmina no adoecimento dos órgãos do nosso corpo físico. Então, fazer um movimento de prevenção, de proteção do aparelho psíquico, de investimento no tempo que vocês se dedicam ao movimento do autoencontro, se descobrindo, se conhecendo, se transformando, se iluminando, se autodeterminando, é isso que vai, num momento como esse de crise, ninguém vai estar no desespero. Claro que a gente fica um pouco ansioso. Se fosse uma guerra lá, a gente estivesse lá no país que está sendo bombardeado, óbvio que nós estaremos ansiosos. Mas quem vive o espaço dessa prevenção vai enfrentar esses desafios com mais retaguarda, com mais recurso. Nós dizemos isso, temos mais recurso para o enfrentamento. Não ficamos nessa cultura do tratar, do reabilitar. O propósito maior é prevenção. A prevenção para tudo deve ser a tônica. E com a finalização da mensagem, eu cito uma mensagem que na verdade fala sobre Deus. Busquemos sempre Deus, mas o Deus que habita em cada um de vocês, porque é isso que vocês vão fazer, que vai trazer para vocês a tão sonhada paz que vocês estão buscando. É cultivar o Deus que é imanente e que transcende a vivência que vocês estão no personagem que estão aqui. Então, no livro Divina Presença, o nosso querido Yogin Shirin Shinshinan é o benfeitor de Dr. Elzio de Souza, foi um espírita baiano. Ele vai dizer assim, com relação a Deus, e eu finalizo dizendo: o que ia dizer não pôde ser dito, o que foi sentido não pôde ser descrito, o que foi visto é invisível, só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus, mergulhado no outro, Deus, mergulhado em mim, Deus, só Deus, sem alto e sem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim, Deus, somente Deus. Busquem Deus e o demais será dado por acréscimo. Muita paz, muito obrigado.